Oi, gente, olha só, vou gravar isso aqui. Resolvi gravar porque eu não vou estar com vocês nessa proposta de redação Enem, que é uma proposta difícil, que é do eixo temático indivíduos. As redes sociais no fomento da ideia de que o inferno são os outros. Então, eu tenho que interpretar isso. Eu preciso preparar vocês para propostas do eixo temático indivíduos, que ele tanto serve para o PAS quanto serve para o Enem. Ele dialoga muito. E o Enem está trazendo algumas surpresas, entendeu? Nessas propostas dos últimos anos. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Então, vamos pensar nessa proposta, que é o eixo temático indivíduos, que vai falar da valorização do ser, da valorização da existência. E o que ela está trazendo? As redes sociais, eixo temático redes sociais. Então, você pode começar com alguma contextualização que envolva rede social, ambiente virtual, ou da forma... indo para o caminho da toxicidade, como é tóxico ou não. E aí você faz um paralelo com a realidade. Se você faz uma contextualização, um filme, uma série, um livro, que fala do quanto a internet é tóxica, então você vai falar que isso se assemelha com a realidade. Ou se você vai pegar um texto que fala uma coisa boa da internet, como ela fomenta a interação, o intercâmbio de ideias, aí você vai dizer que isso é bom, mas infelizmente tem algumas coisinhas que aí então você vai fazer o paralelo, tá? Na realidade, você pode começar com a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial veio para transformar a forma como as pessoas se comunicam, e isso tem os seus como é que eu posso dizer? Os seus tropeços. Então, beleza, rede social. Fomento é alimentar, é incentivar a ideia de que o inferno são os outros. O que eu quero dizer com a ideia de... O que eu quero dizer com isso? Que vem de Sartre, né? O inferno são os outros. Os outros é que sempre têm culpa. A responsabilidade nunca é minha. Sempre é a responsabilidade do outro. O outro é que é responsável sempre por tudo. E eu me coloco num pedestal de bússola da moralidade. Então, vocês podem, inclusive, usar essas expressões. A bússola da moralidade. Então, eu me coloco no altar, num pedestal de julgamento. Vocês podem usar o tribunal do Facebook. E como a internet fomenta isso, alimenta isso? Porque a internet alimenta a ideia narcisista da vida, a glamorização da vida. Então, tanto é que os nomes, eles levam para isso. Eu sou influenciador, eu tenho os meus seguidores. Então, ela alimenta essa perspectiva de narcisismo. Se eu sou muito voltada para mim, num comportamento egóico, que é um comportamento voltado para mim mesmo, para o meu ego, eu me coloco numa zona de conforto e a responsabilidade de qualquer problema é dos outros. Então, eu me coloco nessa facilidade de julgar. Então, rapidamente eu julgo e eu me dissocio da minha humanidade. E o que é a minha humanidade? Errar. Eu perco o encantamento do erro. Hoje as pessoas não podem errar. Tanto é que a cultura do cancelamento é um reflexo disso, é um espelho disso. Porque uma pessoa erra e ela é massacrada por pessoas que são como ela, humana, passível de erro. Mas eu me coloco nessa bússola. Não, eu vou julgar, eu vou apontar o dedo, porque o inferno são os outros. Eles erraram e eu não me coloco na condição de ser humano. Eu me coloco na condição quase divina, de ausência de erro, que eu não erro, então eu me coloco na condição de julgar, sempre. O erro não está comigo, o erro está nos outros. Então, vocês vão colocar exemplos de como isso acontece. Vocês podem usar Platão no desenvolvimento, o importante não é viver, mas viver bem. E o que é viver bem? Rapidinho, gente. Rapidinho. Deixa eu só terminar de gravar. Alan, deixa eu só terminar de gravar. Rapidinho. Não tem problema, porque eu estou aqui. Então, quando eu coloco essa ideia de que o inferno são os outros, eu me coloco nessa condição... Calma, gente, que está todo mundo falando, pera. Eu me coloco na condição de estar o tempo todo julgando. Você vai colocar... voltei. Platão.
O importante não é viver, mas viver bem. E essa glamorização do indivíduo, do ser, esse narcisismo, não me traz qualidade de vida. Não adianta garantir a vida apenas. Eu preciso ter qualidade de vida. E ter qualidade de vida está muito associado com viver bem, no sentido de que aceitar que todos nós somos, aceitar o óbvio, que somos seres humanos, que somos humanos, passível de erro, e o erro, ele é a alavanca. A forma como eu enxergo o meu erro é a minha alavanca para o amadurecimento. Se a gente fala de amadurecimento, a gente vai falar de Kant também. Vocês podem citar Kant, a questão da minoridade, da maioridade. Vou até pedir para Ana Bárbara gravar um videozinho falando de Kant para vocês colocarem nessa redação, tá bom? Então é isso, gente. Proposta de intervenção. O que você pode colocar com proposta de intervenção? É trazer, por exemplo, você pode colocar aqui, infelizmente, você tem que levantar esse problema lá, tá? Nos desenvolvimentos. Infelizmente, as escolas não trabalham a inteligência emocional, porque ela é responsável por essa leitura madura das emoções, desse refinamento, de que eu sou humana e passível de erro, e tudo bem por isso, e a leitura que eu faço, como eu reajo ao erro, ao meu e ao erro do outro, como eu reajo a ele. Então, se sempre os outros têm culpa de tudo, como é que eu reajo com o meu erro? Então, eu reajo de forma imatura. A minha inteligência emocional tem uma lacuna ali, ó. Tá faltando essa construção na habilidade. Aí vocês podem dizer que às vezes não. As escolas trabalham muito com a inteligência técnico-científica, mas pouco se explora a inteligência emocional para dar esse suporte às jovens, adolescentes e futuramente os cidadãos, dar esse suporte emocional para saber lidar com o erro e viver bem, viver melhor. Aí, como vocês vão colocar na proposta de intervenção? Produção, cabe à escola. Vocês vão colocar o detalhamento do agente. Cabe à escola, instituição responsável por garantir formação integral do indivíduo. Sempre põe o aposto do agente para seu detalhamento. Cabe à escola. Verbo no infinitivo. Criar projetos pedagógicos. Criar por meio, modo meio, coloca por meio, por intermédio de debates, discussões, estudos de caso, envolvendo situações narcisistas presentes na internet e o resultado disso para um modelo de pensamento. Esse resultado ruim para esse modelo de pensamento. É ruim tanto para a pessoa narcísica quanto para aqueles que aplaudem esse narcisismo. E aí, a fim de finalidade, a fim de proporcionar uma reflexão mais ampla, e você vai embora, porque senão eu vou ficar mastigando demais para vocês, tá bom? Te ama, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, e vocês estão sempre nas minhas orações, porque eu sou uma pessoa de oração. Deus abençoe vocês, tá? Beijo.